Olá, meus amigos. Então, mais uma vez a gente está aqui para mostrar para vocês alguns procedimentos, alguns assuntos bem importantes sobre a ozonioterapia que nós comentamos no último vídeo, nos dois últimos vídeos. Na verdade, gente, é assim, ó, a pessoa que for aplicar, o terapeuta que for fazer o uso do ozônio, ele tem que ter um conhecimento muito grande, muito extenso na área da saúde, porque não é chegar assim, não importa que seja na estética, que seja para a saúde, não é chegar e ir aplicando na pessoa, não pode, de jeito nenhum pode ser assim. Então, uma parte bem importante que eu gostaria de colocar para vocês assim, ó, porque eu fiquei sabendo também, e a gente viu situações do tipo, a pessoa aplicar ozônio, eu na verdade só vou fazer isso com o gerador de ozônio, a máquina, as aparelhagens corretas e de acordo com os protocolos que geraram, que são resultados de muitos estudos, de muitos anos de estudos, e a gente só vai fazer assim com segurança, não pode chegar e aplicar ozônio numa pessoa e daqui a pouco ter um resultado que a gente cansa de ver na imprensa, assim, o desastre que é para aplicar alguma medicação, alguma terapia assim, plástica, coisas assim que resultem que destroem a vida da pessoa. Não pode ser assim, gente. O ozônio é muito, muito maravilhoso, como a gente já falou nos dois vídeos que a gente fez. Ele é assim, ele é vida, ele é vida. Vocês procurem buscar esse conhecimento, procurem entrar no Google que vocês vão ver quantas informações tem no YouTube também, falando do ozônio e artigos assim, pesquisas, e são anos e anos e anos de estudo, milhares de pessoas envolvidas para chegar nessa conclusão de hoje. Então, não pode ser uma pessoa que não tenha conhecimento da saúde, ela não pode chegar ali e sair aplicando ozônio. Não é assim, gente. É muito mais complicado, é muito mais profissional. A pessoa que tem esse conhecimento, ela tem condições de fazer o uso, de aplicar e de obter um bom resultado. Porque são muitos riscos, gente. Então, a gente tem que ter conhecimento mesmo. Então, falando mais assim, foi em 2018 que foi aprovado, o ozônio entrou na lista das PICs, das práticas integrativas e complementares. A gente sempre vai dizer que é uma terapia integrativa e complementar, ela é sempre, todas essas 29 terapias que nós comentamos sempre, elas fazem parte do Ministério da Saúde para serem colocadas em práticas pelo SUS. Enfim, elas tiveram muitos estudos em cima disso para chegar hoje à conclusão de que elas são práticas integrativas e complementares, fazem parte das PICs, terapias integrativas. Então, complementar ao tratamento médico, né? Ela só vai, qualquer uma delas, ela só vai aumentar a eficácia do tratamento medicamentoso, do tratamento médico. Enfim, sempre continuando o tratamento médico, daí a gente pode utilizar essas técnicas aí que os próprios médicos indicam, esses tratamentos. E se falando do ozônio, hoje eu queria dizer para vocês assim, ó, o ozônio, ele é o gerador de ozônio, a gente coloca a seringa, tem várias formas de aplicar o ozônio na pessoa que está precisando, que está com algum tipo de problema físico, mental, qualquer tipo de problema neurológico, qualquer um, o ozônio vai agir sempre em favor da pessoa. Então, ele é um oxigênio, ele entra no gerador de ozônio, a gente coloca o oxigênio, ele entra oxigênio e sai O3, entra O2 e sai O3, que são moléculas de oxigênio. Ele recebe uma descarga elétrica dentro do oxiprime, do gerador de ozônio, que ele quebra essa molécula de oxigênio em 3, daí sai O3, que ali tem a quantidade que ela foi programada na máquina para ser liberada, para que a gente aplique na pessoa, né? O nosso corpo, ele recebe, no nosso corpo ele envelhece, vejam bem, cada célula do nosso corpo,
ela tem dentro mitocôndrias. As mitocôndrias, elas vão perdendo, com o passar do tempo, elas vão perdendo a capacidade de captar o oxigênio. Então, ali entra, por que a gente diz que é rejuvenescimento? Rejuvenescimento por quê? Porque quando a gente aplicar o ozônio na pessoa ou em nós mesmos, ele vai atingir direto nas mitocôndrias, dentro de todas as nossas células. Ele vai fazer com que ela capte o oxigênio, com que ela comece a funcionar, ela ative o metabolismo, comece a andar mais rápido o metabolismo, daí vai ter mudanças maravilhosas na nossa pele, na nossa vida, em tudo, gente, em tudo. O ozônio é por isso que vocês vão ouvir várias vezes que o ozônio é vida, e realmente é vida, é uma vida, nossa, a pessoa nasce de novo, é maravilhoso. E em todas, fungos, bactérias, vírus, ela ataca assim tudo que tem de estranho no nosso corpo, ela ataca, o ozônio ele destrói as paredes das células das bactérias, ele acaba, não tem uma bactéria que sobreviva a isso, né, esse gás. E qualquer tipo que seja, né? Só que tem assim, olha só, as pessoas que não têm esse conhecimento, elas vão pegar e elas vão fazer uso de, por exemplo, elas não sabem que tem o G6PD, que é a glicose 6-fosfato desidrogenase, que a deficiência dessa enzima no nosso corpo, que é um distúrbio genético hereditário, que ele passa de mãe para filho, de pai para filho, ele é um distúrbio hereditário, ele é visto também no teste do pezinho. Quando for feito o teste do pezinho, aparece se a criança tem deficiência dessa célula, né? Ele aparece e o que acontece? Ele faz o seguinte, se a pessoa for portadora se ela tiver deficiência dessa enzima, G6PD, se ela tiver deficiência ou ela não tiver essa enzima, ela nunca, jamais pode fazer uso de fármacos de tipo nenhum que sejam oxidantes, inclusive o ozônio. O ozônio é oxidante, então se ela fizer uso de ozônio, uma pessoa que tenha deficiência dessa enzima, ela vai causar hemólise. Hemólise o que é? É a destruição dos glóbulos vermelhos, das hemácias, das células sanguíneas. Ela destrói, ela estoura todas. E a pessoa, o que acontece com a pessoa daí? Por isso, gente, quando a gente for fazer um tratamento estético, qualquer tipo de tratamento, a pessoa diz, eu vou aplicar ozônio em ti, não sei o que, ela tem que ter um conhecimento muito grande, gente. É a vida de vocês ali. Então, vocês viram? Então, o correto é a pessoa fazer, se ela tem dúvida, para ela ter a deficiência dessa enzima, que é G6PD, ela tem que, ela pode ter anemia, pode ter leucemia, pode ter várias situações assim, que ela demonstre que ela não tem essa enzima. Por exemplo, assim, ó, ela vai sentir o quê? Ela vai ter icterícia, ela vai ter várias situações assim, que principalmente anemia, ela vai ser uma pessoa bem branca, sem cor, ela vai ser anêmica, vai ser bem magrinha, ela vai ter vários outros problemas de saúde que a gente nem se dá. Quem não é da saúde pode não se dar conta disso e aplicar, e se aplicar já sabe o que vai acontecer, né? Então, gente, hoje eu queria mostrar para vocês como é que a gente faz. É só como é que a gente vai dizer, por cima, assim, um resuminho, assim, porque eu não vou ligar o aparelho, não vou fazer isso agora, eu só vou mostrar para vocês, assim, auricular. Tem gente que tem curiosidade de saber como é que funciona a aplicação de ozônio auricular. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, gente, ó, auricular. A gente vai pegar o auricular aqui. Nós vamos tirar ele daqui. Então, vejam bem, não é assim muito complicado, mas a pessoa tem que ter conhecimento. Vocês estão vendo, ó. Tá, olhem bem. Essa aqui são as olivas. A gente tem que pegar. Primeiro, a gente tem que ver se a pessoa não tem muita cera no ouvido. A pessoa não tem muita cera no ouvido,
Então fica bem fácil, vai ser absorvido bem, vai ser absorvido assim 100% do ozônio que a gente colocar, do gás que a gente colocar, ela vai absorver totalmente se ela não tiver muita cera no ouvido. Então, o que a gente deve fazer aqui primeiro? A gente vai fazer assim, ó, essas olivas, essa aqui que vai no ouvido da pessoa, a gente vai forrar ela com uma gaze, a gente vai enrolar uma gaze assim, deixar bem limpinha, uma gaze estéril, né, esterilizada. Vou fazer de conta aqui. Nós vamos enrolar ela aqui. Tá, daí na hora ali a gente enrola, só para fazer uma demonstração. Coloca nas duas, vou colocar mais uma na outra aqui. Olha só, não seria assim difícil, o mais importante é a pessoa ter o conhecimento da saúde para ver os outros problemas que a pessoa, que ela possui, que ela é portadora de outros problemas para poder aplicar. Olha aqui, gente, fica assim, fica bem forradinho, aí a pessoa vai colocar no ouvido, fica bem ruim, segura no ouvido aqui, bem direitinho. Aí o que eu vou fazer depois? Eu já tenho preparado a seringa, né? Aí tem a quantidade também que pode ser usada, as concentrações, que isso também tudo depende de protocolos, né? Então a gente vai pegar, vai tirar uma seringa. Olhem só, gente, é tudo esterilizado, cada um o seu. Essa aqui é uma demonstração. Eu vou abrir, ó, coloquei a seringa aqui. Deu, já tenho a seringa aqui, ela vai tá cheia de ozônio, então, né? Vai estar cheia de ozônio. O que eu vou fazer? Eu tenho ela aqui. Assim, ó, eu vou começar a aplicar lentamente, até vou tirar do meu ouvido agora, porque na verdade não tem nada aqui, é só para mostrar. Eu vou aplicando lentamente, ó, eu tenho que ir bem devagarinho, bem devagar, eu vou aplicando, tá? Antes disso, o que vai acontecer? Eu queria que vocês observassem um negócio assim, ó. Eu vou aplicar no auricular, na orelha da pessoa, né? O que acontece? Quando eu for aplicar, olhem bem, se a gente respirar pelo nariz, se eu continuar respirando normalmente, é outra atenção que a gente deve ter. Se eu respirar normalmente, olhem bem, respirem só pela boca, ó. Esqueça o nariz, respirando pela boca a gente vê que o ar entra e ele vai para a garganta e vai para os pulmões. Olha só, pela boca. Se eu respirar pelo nariz, se eu respirar pela boca e o nariz normalmente, o que vai acontecer? O nariz, ele dá passagem para o aurícula, para as orelhas, para os ouvidos. Olhem, para os ouvidos e para o pulmão, para a garganta. Ele tem espaço bem maior se eu respirar pelo nariz. O primeiro passo que eu tenho que tomar quando eu vou aplicar um auricular é fechar o nariz. A pessoa não pode respirar pelo nariz para fazer um bom aproveitamento do gás. Entende? Então ela vai esquecer, ela vai fazer assim, ó. Vai só respirar, a partir daí respirar só pela boca, para poder ter todo o aproveitamento para ficar só no auricular. Então vocês vejam, depois a gente esteriliza todo esse material, cada um tem que ter, um para cada pessoa, é tudo esterilizado, tudo, nossa, vem tudo estéril, por isso que a gente já usa a gaze, que a gaze já vem esterilizada. O aurículo também a gente tem que esterilizar ele com álcool 70, clorexidina, outros materiais, porque a gente vai usar de pessoa para pessoa. Até porque o ozônio, ele mata tudo que é bactéria. Se uma pessoa tiver, ela não vai passar para outra, porque vai matar tudo, não vai sobrar nada. Aí depois disso, depois que eu apliquei essa seringa, lentamente que eu apliquei, eu vou ver a quantidade que é necessário para aquela pessoa, qual é a concentração de ozônio que eu vou usar para ela. Depois eu vou chegar na máquina, na própria máquina eu coloco a seringa e é descartado. O restante, mesmo que não sobrou nada na seringa, eu não vou jogar no meio ambiente. Eu vou colocar ela na máquina, ela vai ser puxada para dentro da máquina e esterilizada. Então, gente, assim, é um processo, é lindo, é maravilhoso, é um processo assim
que tem que ser usado por todos os lugares. A pessoa não pode chegar... Olha só, gente, eu assisti também uma aplicação de ozônio por uma seringa, mas eu não sei de onde que veio esse ozônio aí. Se tu passar ele na máquina, no gerador de ozônio, passar ele, tu vai ver que em 20 segundos, em 20 minutos no máximo, você tem que usar ele. E como é que tu vai comprar uma seringa assim, com ozônio, para fazer ozonioterapia, e ela tá lá há quanto tempo? Então não é... Tem que abrir o olho, ver com quem você vai fazer esse tipo de tratamento, gente. É uma coisa assim, a pessoa tem que conhecer a área da saúde, ela não pode chegar assim, eu tenho formação em estética, eu tenho formação, graduação em estética, eu tenho formação em terapias integrativas e complementares. Então, assim, eu sou enfermeira, faço biomedicina, quase terminando também biomedicina. A gente está sempre dentro da área da saúde, tu conhece, olhando para a pessoa, tu já sabe ver o que ela pode e o que não pode. Tu tem um conhecimento bem grande assim e nunca é o suficiente. Imagina uma pessoa ir aplicar na área da estética um produto no rosto da outra pessoa, o que ela pode causar. A gente já viu esses tempos na imprensa também. 10 mulheres destruíram o rosto e não tem mais volta. A gente tem que pensar nisso, gente. Ele pode ser usado na estética, na saúde, em tudo que ele é maravilhoso esse gás. Mas a pessoa tem que ser profissional, tem que ter o curso de ozonioterapia e tem que ser um enfermeiro, médico, farmacêutico, fisioterapeuta, tem várias profissões, mas a pessoa tem que ter conhecimento da saúde para aplicar. Então, muito cuidado, gente, quando vocês forem buscar esse tipo de serviço, porque ele é eficiente em qualquer área que ele for usado, porém tem que ter um profissional que conheça abrangente, não só a área aquela área ali, por exemplo, só da estética, por exemplo, não só aquilo ali, não pode, porque é muito maior o conhecimento que tem que se ter para aplicar esse tipo de gás, tá bom, gente? Um grande abraço, eu vou trazer para vocês a aplicação retal e eu vou fazer a auricular no aparelho, mostrando para vocês como funciona nas próximas vezes, ok? Obrigada, um abração a todos e continuem conosco.